Nenhum homem se torna fraco da noite para o dia. A decadência é lenta, quase imperceptível. Ela começa quando ele acredita que ainda tem tempo, que pode deixar para amanhã, que sua força é permanente. E é nesse instante que começa a perder tudo. A disciplina, o propósito, a clareza. A ruína masculina não é uma explosão, é uma erosão. Pequena, silenciosa, constante. O homem de baixo valor não nasce assim. Ele se constrói. Cada escolha pequena o molda. Cada desculpa, cada distração, cada prazer instantâneo o transforma no oposto do que um dia sonhou ser. Ele se convence de que está tudo bem enquanto afunda em lentidão. O perigo maior não está no fracasso, mas em se acostumar com ele. Por isso, o verdadeiro colapso de um homem começa quando ele perde o respeito por si mesmo, quando ele já não se cobra, já não luta, já não reage. É nesse momento que o espelho deixa de ser um aliado e vira um inimigo. O olhar vazio denuncia o que o orgulho tenta esconder. Ele já não acredita em si. E a vida que antes o provocava a crescer começa a tratá-lo como peso morto. Porque o mundo só respeita quem se respeita. Quando o homem se abandona, tudo o que era forte nele, voz, postura, presença, se dissolve. E é então que surge o primeiro sinal da queda. Sinal 1. Porque o homem que perde o autocontrole se torna escravo do próprio instinto. O primeiro sinal é a perda do domínio próprio. O homem que não governa a si mesmo acaba governado por tudo o que o cerca. Ele fala de força, mas se ajoelha diante de seus vícios. Fala de foco, mas se distrai com qualquer prazer barato. Quer respeito, mas se trai com hábitos que o enfraquecem todos os dias. É um rei que entregou o trono ao próprio impulso. Cada vez que escolhe o prazer ao invés da disciplina, ele diz ao inconsciente: você está no comando. O vício não precisa de drogas. Basta o conforto. Basta um sofá, uma tela, uma rotina previsível. Ele se torna refém das pequenas concessões que, somadas, constroem sua prisão invisível. E quanto mais ele tenta se enganar, dizendo só mais uma vez, mais o hábito o consome. O corpo obedece à mente, mas a mente obedece à repetição. O homem de baixo valor vive em loop, buscando sensações que o anestesiam da própria mediocridade. E o pior é que ele sabe disso, mas não tem coragem de mudar. O autocontrole é o alicerce da masculinidade. Sem ele, não há poder, não há propósito, não há liberdade. Um homem que não domina seus desejos, suas reações e seus impulsos é um animal bem investido. Ele perde a voz, a presença e o magnetismo. Tudo o que o tornava digno de ser seguido. E o que era apenas uma distração se transforma em destino. Porque o homem que não domina o próprio corpo acabará dominado pela própria fraqueza. E o mundo não respeita quem se entrega ao que deveria vencer. Sinal 2. Porque o homem arrogante para de evoluir. O segundo sinal da queda é silencioso, quase elegante. A arrogância. Ela entra em um homem de forma sutil, como um elogio que ele acreditou demais, como uma vitória que subiu rápido demais a cabeça. E quando ela se instala, a mente começa a apodrecer lentamente. O homem de baixo valor é aquele que acredita que já sabe tudo, que já viveu o suficiente, que não precisa mais ouvir ninguém. Ele fala com a autoridade de quem parou de aprender. Acredita que o mundo precisa se curvar à sua visão limitada. E é por isso que o mundo o ultrapassa sem olhar para trás. Por que o homem arrogante para de evoluir? Porque o ego é uma cela com vista para o nada. Ele o mantém confortável, protegido das críticas, mas completamente isolado da sabedoria. O homem arrogante se torna prisioneiro da própria voz, incapaz de escutar, de absorver, de crescer. Ele não busca entender, busca vencer. Não quer aprender, quer provar. Cada conversa vira uma arena. Cada conselho vira uma ofensa. Ele pensa que está se defendendo,
mas na verdade está cavando o próprio buraco. E quanto mais fala, menos se escuta. Há uma diferença gritante entre confiança e vaidade, mas os fracos confundem uma com a outra. A confiança nasce do domínio interno, da certeza silenciosa de quem já caiu e aprendeu. A vaidade nasce do medo, da necessidade de parecer forte, porque no fundo não se sente digno. O arrogante levanta muros para proteger o próprio ego e chama isso de força. Mas toda muralha emocional é também uma prisão psicológica. Ele acredita que está se blindando, quando na verdade está se afastando do crescimento das pessoas e de si mesmo. A mente arrogante é estéril. Nada floresce dentro dela. Ela repele ideias, destrói pontes, fecha caminhos. Com o tempo, o homem vaidoso se torna previsível, raso e frágil, porque a mente que não se expande se repete. Ele fala as mesmas frases, defende as mesmas desculpas, repete os mesmos erros e chama isso de identidade. A estagnação se disfarça de coerência e o orgulho em silêncio o devora. O homem, verdadeiramente sábio, não teme ser corrigido, teme permanecer ignorante. Ele não se sente menor por ouvir, sente-se fortalecido, porque entende que a humildade não é submissão, é estratégia, é o combustível do crescimento. O arrogante, por outro lado, escolhe a prisão do próprio reflexo. E todo homem que se apaixona pela própria voz, um dia acorda cercado pelo eco e percebe tarde demais que foi abandonado pela evolução. Sinal 3. Porque o prazer constante destrói a força interna. O terceiro sinal é o mais traiçoeiro de todos, porque vem disfarçado de liberdade, o vício pelo prazer. É doce, viciante, silencioso. Ele chega como alívio e se torna dependência. O homem de baixo valor é aquele que perdeu o domínio sobre seus impulsos e começou a chamar fuga de liberdade. Ele confunde sentir-se bem com o estar bem e vive em um ciclo constante de distrações, sexo, redes sociais, álcool dopar, mina barata. Tudo o que o faz esquecer por alguns minutos o peso de ser quem é. Mas quanto mais tenta escapar de si, mais se perde, porque o prazer constante destrói a força interna. Porque o prazer, quando repetido demais, mata o propósito. O homem que vive buscando estímulos rápidos perde a sensibilidade para o que é real. Ele não quer mais construir, quer apenas se anestesiar. O prazer lhe oferece uma ilusão de controle, uma sensação de escolha, quando na verdade o transforma em servo. Ele se torna escravo do próprio corpo, da própria química, das próprias carências. E a cada pequeno prazer conquistado, a mente se acostuma a ceder. O músculo da disciplina atrofia, e com ele morre a grandeza. A mente viciada em prazer não busca significado, busca escape. O homem que vive atrás de pequenas recompensas nunca aprenderá a suportar a dor necessária da transformação. Ele quer o topo, mas sem subida. Quer respeito, mas sem renúncia. Quer poder, mas sem dor. E o resultado disso é previsível, vazio, porque o prazer que não vem do mérito vem da fuga. E toda fuga cobra juros caros. No final, ele já não sente prazer, sente dependência. O prazer não é inimigo, mas quando ele governa, o homem morre. O prazer é a ferramenta dos fracos quando se torna refúgio. A energia dos fortes quando é resultado do esforço. O homem que domina o prazer vive em abundância. O homem que é dominado por ele vive em ruína. O primeiro controla a chama. O segundo se queima com ela. E é isso que separa os que constroem impérios dos que desperdiçam o próprio potencial em trocas baratas de dopamina. O maior castigo do homem, viciado em prazer, não é o fracasso, é o esquecimento. Ele deixa de ser alguém admirável para se tornar alguém previsível. Um homem que busca prazer acima de propósito é como uma chama em vento aberto. Brilha por um instante e se apaga
sem deixar rastro. E o mundo que o ignorou seguirá como sempre fez, reverenciando apenas os que souberam suportar a dor do crescimento. O quarto sinal da queda é o lamento constante. O homem de baixo valor transformou a reclamação em linguagem e a vitimização em identidade. Ele fala como se o mundo lhe devesse algo, como se a vida tivesse sido injusta, como se o universo conspirasse contra ele. Reclama do trabalho, da sorte, das pessoas, do tempo, de tudo, menos de si. E é exatamente nesse momento que o seu poder se dissolve, porque todo homem que reclama está inconscientemente admitindo que já não tem controle sobre nada. A reclamação é a confissão pública da impotência. Por que o homem que reclama e se vitimiza perde o poder? Porque o poder nasce da responsabilidade. Quem se coloca como vítima se retira da posição de autor. O homem vitimista é aquele que renuncia ao próprio domínio emocional e entrega sua força nas mãos do acaso. Ele prefere o conforto da culpa externa ao peso da autorreflexão. Mas o mundo não respeita quem se lamenta. O mundo é movido por quem age em silêncio. Vida não se curva a queixas, se curva a movimento. E todo aquele que para se lamentar está sem perceber, atrasando o próprio destino. O vitimismo é uma forma sofisticada de covardia. É a arte de culpar os outros para não precisar mudar. O homem que se vitimiza vive cercado de desculpas, algumas elegantes, outras previsíveis, mas todas com o mesmo propósito: proteger o ego da vergonha de tentar e falhar. Ele reclama porque reclamar o faz parecer lúcido, consciente e crítico, quando na verdade ele apenas desistiu. O lamento se torna um ritual diário de rendição disfarçada de lucidez. O homem que se lamenta é escravo daquilo que não aceita. E quanto mais fala, mais reforça sua prisão. Cada frase de autocomiseração é um tijolo a mais no muro, entre ele e a ação. Enquanto ele aponta o dedo, o tempo ultrapassa. Enquanto ele busca culpados, os fortes constroem impérios. A vida o observa, impassível, e segue o seu curso, porque a natureza não tem piedade dos que escolhem a inércia. Um homem de valor entende que tudo o que acontece pode não ser sua culpa, mas é sua responsabilidade. Ele sabe que, ao assumir o peso do próprio caos, recupera a força de moldar o destino. Ele não reclama, ele se ajusta, não aponta, ele age. Porque, no final, quem assume tudo até o que não causou, acaba controlando o próprio destino. E quem escolhe a vitimização, escolhe também a irrelevância. Sinal 5. Porque o homem que se cerca de mediocridade desce ao nível dela. O quinto sinal é o mais invisível de todos e talvez o mais mortal: o círculo errado. O homem de baixo valor não percebe que o meio em que vive está moldando o que ele se tornará. Ele fala sobre crescer, mas se cerca de homens que o mantêm pequeno. Frequenta lugares onde ninguém o desafia, onde a mediocridade é normalizada, onde o conformismo é a língua oficial. Ele confunde lealdade com estagnação, amizade com fraqueza compartilhada. E é assim que o declínio se perpetua em silêncio, por convivência. Por que o homem que se cerca de mediocridade desce ao nível dela? Porque ninguém sobe estando rodeado por quem não quer subir. A energia dos fracos é contagiosa. A inércia é uma doença coletiva. O homem que anda com os mornos logo perde o fogo. Aos poucos, sua ambição se dissolve, seu olhar se apaga, sua força se fragmenta. Ele começa a achar normal que antes o revoltava. Passa a rir das mesmas piadas vazias, repetir as mesmas frases sem propósito e viver preso ao mesmo ciclo de desculpas que ouve todos os dias. A mediocridade é uma prisão confortável. Ela alimenta o ego e adormece o espírito. Nela, ninguém cobra nada, ninguém cresce, ninguém brilha, porque todos têm medo
da luz. O homem que ousa ser diferente é ridicularizado, e para não se sentir excluído, ele aprende a se diminuir. É assim que o potencial morre pela necessidade infantil de pertencimento. Aquele que era fogo se apaga para não incomodar o gelo à sua volta. Mas o homem de alto valor entende que solidão é preço, não castigo. Ele escolhe o desconforto de estar só, ao invés da anestesia de andar entre os comuns. Ele cerca de homens que o desafiam, que o forçam a pensar, que o fazem sentir-se pequeno de propósito, porque entende que o crescimento só nasce do contraste. É Prev